Olá! O tema do vídeo de hoje é Comunicação do sujeito surdo, Libras ou língua portuguesa? Esse é o canal Consurdo e eu sou Hector Calisto, professor de Libras da UFOPA. A nossa convidada de hoje é a professora Mariana Campos, professora da UFSCar, com mestrado em Educação e doutorado em Educação Especial. Seja bem-vinda, Mariana, e agradeço muito que você tenha aceitado participar do projeto Consurdo. Obrigada, Hector, por me receber no Consurdo. É um prazer. Mariana, você é professora, pesquisadora, surda, mãe e cidadã. Tudo isso graças à comunicação. Como você acredita que seria a sua vida caso você não soubesse se comunicar? A comunicação em Libras é o que possibilita me expressar, mas a maioria dos ouvintes não sabem Libras. Aí precisa sempre ter ao meu lado um intérprete, ora falando, ora sinalizando. Se não tem intérprete, eu vou escrevendo em algum papel ou no celular para estabelecer essa relação de comunicação, ou por e-mail. Então, é possível fazer essa troca de informação. Mas existem alguns momentos em que essa comunicação é impossível. Por exemplo, o meu filho, que é coda, agora, no momento da pandemia do coronavírus, as escolas estão fechadas e ele tem aula em ambiente virtual, como educação à distância. Aí a professora só oraliza, não dá acessibilidade para pais e mães surdos. Às vezes, quando meu filho não entende e pede a minha ajuda em alguma coisa da escola, eu assisto, mas não consigo entender nada. Então a comunicação fica impedida. Eu não consigo ajudar o meu filho por conta disso. Eu mando, às vezes, por WhatsApp, por e-mail, para a escola, para que eles tentem me ajudar. Mas é horrível isso. Acabo me sentindo mal por conta disso. Às vezes a internet também não colabora. A imagem fica embaçada. Quando tem algumas videoconferências, a imagem trava. Então, por isso é importante a gente encontrar estratégias de comunicação para que consigamos passar essas informações que estão circulando o tempo todo ao nosso redor também em português. Por isso que o português é muito importante e com ele o surdo consegue ter autonomia para acessar essa informação. As informações circulam constantemente ao nosso redor. Na sua opinião, o surdo hoje consegue ter acesso a essas informações? Sim, hoje a gente tem uma lei que assegura o direito ao uso da Libras como a língua utilizada pelo surdo, pela qual ele se expressa. Por isso, hoje a gente pensa que só por ter essa lei eu já não preciso aprender o português. Mas não é verdade. É muito importante que nós, surdos, aprendamos o português. Pensando na leitura e na escrita, é de suma importância, porque isso dá autonomia para que a gente possa realizar nossas atividades. Eu não preciso ficar dependendo de um ouvinte para estar me ajudando o dia todo nas coisas que eu tenho que fazer. Várias coisas que eu tenho que realizar se tornam mais fáceis, dá menos trabalho. Então, quando chamo um ouvinte, é apenas em poucas ocasiões. Isso me dá uma melhora. Eu consigo acompanhar o que está acontecendo no mundo, resolver as diversas demandas, realizar as atividades de trabalho, estudar, realizar várias atividades com as informações que circulam ao nosso redor. É muito mais informação por meio da leitura e da escrita. É impossível deixar isso de lado e não utilizar o português de forma alguma. Na televisão, nas legendas, no jornal, os textos estão em português. A maioria dos textos da internet está em português. As mensagens são em português. Então essas palavras que circulam precisam ser entendidas. Se eu deixar o português de lado, vou acabar sofrendo muito mais e terei muito mais barreiras, além de ter que esperar pelos outros, para que as pessoas tenham tempo de me ajudar, e aí eu vou acabar ficando para trás.
Assim eu preciso caminhar, me desenvolver o mais rápido possível. Ter acesso à informação em língua portuguesa é muito importante. No Brasil, as informações são disponibilizadas majoritariamente na língua portuguesa. No entanto, o surdo utiliza a Libras como primeira língua. Você acha que é importante o surdo aprender a leitura e a escrita da língua portuguesa? Eu lembro que há muito tempo atrás, né, durante um período a gente não tinha várias tecnologias que a gente tem hoje. Tudo era muito mais em português. Então era necessário um esforço maior para que a gente acompanhasse o português e conseguisse ter acesso a essas informações. Não era por mensagens ou o TDD, né? Então tudo era muito com o português. A gente não tinha possibilidade de fazer videoconferência, fazer lives. Os intérpretes eram poucos. Então, quando a gente marcava para nos acompanhar, eles tinham poucos horários disponíveis. Eram poucos locais de acesso. A gente não tinha muita internet. Agora, a gente já tem uma legislação que assegura esse direito ao surdo de acessibilidade, esse direito linguístico. Temos a Libras em vários locais, mas nós, surdos, já temos assegurado a questão da Libras. Já temos acesso a muitas informações por meio de Libras, mas ainda não é 100% das informações que estão acessíveis em Libras. E hoje, o mundo, principalmente aqui no Brasil, 100% a gente não tem esse acesso às informações. Somente algumas coisas que a gente tem informações diretamente na língua de sinais. A maioria das coisas e informações são para os ouvintes e a gente acaba tendo impedimento de acesso. Por exemplo, nesse momento de pandemia do coronavírus, a gente tem muitas barreiras. É um tema importante, o tema da saúde, para que a gente se previna, para que a gente não se contagie. Alguns vídeos têm legendas, mas é muito difícil porque às vezes a legenda é atrasada em relação ao que está sendo dito. Ou então, quando a gente não tem a janelinha de intérprete. Acaba sendo muito complicado para o surdo entender as coisas que estão acontecendo e a comunicação fica difícil. Mas a gente tem, por outro lado, o avanço dos softwares. E o que são esses softwares? Eles fazem a tradução do português oral para um texto. Então, a pessoa fala e escreve um texto, só que a gente tem um avatar que faz essa tradução. A maioria faz o trabalho dos intérpretes. Às vezes, eles fazem essa intermediação da comunicação. Às vezes, para ligar para pedir uma pizza, ou então para o advogado, para o médico, né? Isso melhora muito. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ler e escrever em português. Então, a gente tem essa dependência do português, sim. Quando acontece, por exemplo, uma falha na comunicação da internet, ou a gente não tem possibilidade de uso dessa tecnologia, a gente vai ficar sem se comunicar. Então, por isso, a gente é bilíngue, faz parte da nossa vida para que a gente possa ter autonomia. Sim, e o seu trabalho ele ocorre no contexto acadêmico, onde é necessária a escrita da língua portuguesa, respeitando as regras de gramática, de sintaxe, entre outras. Como você consegue fazer esse equilíbrio do uso da Libras e da língua portuguesa no seu trabalho? Sim, dentro do meu trabalho, aqui na universidade, os alunos, ouvintes e os professores, que são pessoas que têm nível superior, em todos os espaços que a gente tem, os três eixos do ensino, da pesquisa e da extensão, é preciso saber e usar os sistemas, e em tudo tem português. Eu fazer os projetos, eles também precisam ser feitos em português. Quando eles vão fazer avaliação de banca de TCC, de mestrado, banca de doutorado, corrigir prova de alunos ouvintes é em português. A prova teórica, em tudo o português está presente. A escrita do português está ali e eu consigo fazer isso. Eu consigo escrever português bem, mas não é 100% o português idêntico ao de um usuário. Não é assim. Eu tenho uma forma de escrita que é diferenciada, mas eu consigo ler e durante a leitura
Também no meu texto, ele é compreensível. Não tem problema, por isso com o meu português. Por exemplo, quando eu escrevo, que eu leio, eu consigo me comunicar por e-mail com os meus alunos, escrever os meus projetos. Mas em alguns momentos, quando estou em dúvida, não estou muito bem segura do que eu escrevi, está claro, encaminho para o intérprete. Ele analisa, vê se está claro ou não, e aí depois me devolve. Aí sim eu encaminho esse texto para onde deve ser. Depende de cada situação. Quando eu preciso, assim, de alguma análise, aí tudo bem, eu peço. Mas o português é muito importante na minha vida, porque ele me dá autonomia, principalmente depois do meu trabalho. Não preciso estar o dia todo colada na Aline, a intérprete, para fazer tudo. Tem várias coisas que eu consigo resolver sozinha. Só em alguns momentos, quando eu não estou sentindo muita segurança no que eu escrevi, aí eu chamo a intérprete. Então, depende de cada momento. Aí eu sempre tenho um equilíbrio entre a Libras e o português. Na sua opinião, se o surdo aprender a língua portuguesa, isso faz com que a Libras desapareça? Não, isso não é verdade. Se algum surdo consegue ter um bom desenvolvimento na escrita do português, a língua de sinais vai sumir? Isso é impossível. Por exemplo, eu sou a prova disso. É impossível. Quando as pessoas estão usando o português oral, os ouvintes, e eu estou dando aula para os alunos ouvintes, e eles estão falando durante o uso da Libras, eu preciso sempre de um intérprete junto comigo, porque eu me expresso por meio da língua de sinais. Ela é a minha forma de comunicação para todas as coisas. E isso aí é assegurado. Agora, a leitura e a escrita é usada em outro momento. Eu preciso sim usar o português, mas eu vou continuar usando a Libras, sempre. Ela vai continuar existindo. Ela não vai sumir se o surdo aprender português. É impossível que isso aconteça. Realmente, alguns surdos acabam rejeitando a língua portuguesa. Qual seria o seu conselho para essas pessoas? E também o que você diria que nós ouvintes podemos fazer para contribuir com o aprendizado da língua portuguesa pelos surdos? Sim, meu conselho, principalmente para os surdos, é da importância do português, porque ele vai ajudar você no futuro a ter independência. É para que você possa realizar todas as ações e não precise ficar esperando da ajuda de um ouvinte. Ou então, em alguns momentos de comunicação, você não vai entender e isso vai trazer uma ansiedade. Então, aos poucos, você precisa ter acesso a esse português, pelo menos o básico, para você acessar essas informações. Se comunicar com as pessoas por meio da escrita ou ler os textos no celular. Pelo menos o básico você precisa conhecer. Não vão ser todas as palavras, mas é importante que você conheça a base para se comunicar com sua família, que às vezes não sabe Libras, por meio da escrita, ou então quando você vai em um banco, você vai ler algum documento que você precisa assinar. As pessoas usam o português na vida cotidiana. Isso vai dar liberdade para você, para que você possa ter acesso às informações. Uma dica para os ouvintes: como que vocês podem acompanhar o desenvolvimento e o sucesso do surdo na escrita e na leitura do português? Em primeiro lugar, é preciso a Libras. Em segundo lugar, precisa ter contato com o surdo, manter uma relação estreita com as formas de encontrar estratégias para ajudar esse surdo a se sentir bem, a se sentir confortável, se sentir seguro nesse aprendizado. Durante essa relação, não precisa ser rígido. Se for dessa forma, ele pode acabar desistindo. Então, no momento certo de cada surdo tem um ritmo diferente. E aí, durante o seu aprendizado, do seu estudo, é preciso mais do que didática para ele conseguir. Principalmente, precisa saber Libras, para que o ensino seja uma relação estabelecida com o aluno de uma forma direta. Se a gente precisa ainda de uma terceira pessoa que não sabe Libras, isso fica incipiente.
Estabelecer essa relação e fazer essa segurança é importante para garantir o bom desempenho desse aluno. Muito obrigado, professora Mariana, por ter participado como entrevistada do Consurdo. E você, quer saber um pouco mais? Na descrição do vídeo temos algumas referências que você pode se aprofundar mais no assunto. E não se esqueça, clique no gostei do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Abraços, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!